Você já pegou uma garrafa de vinho e ficou se perguntando o que significam aquelas denominações AOC, DOC, reserva e reservado? Elas são determinantes na hora da escolha e as regras mudam de país para país. Por isso, no episódio de hoje do podcast do Mundo do Vinho, nós vamos falar sobre as denominações de origem. Hoje vamos descomplicar todos os termos para te ajudar na hora da escolha. Esse é o podcast No Mundo do Vinho. E aqui a gente fala tudo sobre vinho sem afetação. E para começar bem o nosso podcast no Mundo do Vinho, Sidney, vamos degustar o que nós temos para beber hoje aqui na nossa bancada? Um vinho verde, Plumão 100% Alvarinho, que é a uva mais nobre da zona, né? Da zona do Minho, que é de lá que saem os alvarinhos, os vinhos verdes de Portugal. Você disse que tem um carinho pelo Dão, né? Nós falamos nos episódios passados. E pela região que é produzido esse vinho, fica seco e para? Como é que fica no teu coração, Sidney? Ah, tem lugar, né? Essa parte nordeste de Portugal faz vinhos brancos espetaculares, muito bons. Norte, nordeste ali de Portugal, o contexto é muito interessante, né? Vamos aproveitar um vinho verde. Esse aqui é um presente, né, do pessoal da Tartesso Wines, importadora Tartesso Wines, que atua aqui em Blumenau. Nos presentear, vou mostrar aqui para a câmera, para você que está nos vendo aqui mais de pertinho. Pluma Alvarinho, um vinho branco, tá aqui com a gente, ó. Temos alguns presentes, agradecer o Furtado que nos presenteou aqui pra gente degustar. Também tá na nossa aqui prateleira, tem mais algumas duas garrafas. Eles são a única empresa autorizada que traz, né, os vinhos da Casa Santos Lima lá de Portugal aqui para Blumenau, e em breve também serão nossos parceiros aqui no nosso podcast No Mundo do Vinho. Olha aí, hein? Eu vou botar pertinho, né, no microfone. Vamos deixar quem tá escutando com gostinho. Bom demais, hein? Bom demais. Um brinde, Sidney, ao No Mundo do Vinho. Silêncio, nós estamos degustando, tá, pessoal? E aí? Muito bom, né? Vinhaço. Delícia. Padrão de Alvarinho, né? Muito boa escolha. O pessoal da Tartesso Mandou bem? Mandaram bem. Legal. Sidney, vinhos de mesa, vinhos finos, vinhos de altitude, AOC, DOC, reserva e reservado. Muita gente, quando vai comprar um vinho, fica naquela dúvida. O que eu vou pegar? Será que eu tô levando esse reservado, é um vinhaço para tomar em casa com a família? São denominações de origem, são siglas que fazem muito sentido, mas às vezes as pessoas não sabem, não entendem. Eu mesmo, quando comecei no mundo do vinho, fiquei com dificuldade. Levava sempre um reservado para casa, achava que, era um vinhaço. Depois entendi que já não era bem assim. Essas denominações, elas são todas oriundas de uma fonte só, que seriam os vinhos franceses, as denominações francesas. E por que existe isso? Pois é importante explicar o que é uma apelação de origem controlada, né? Uma denominação de origem. E, de fato, tudo que existe no mundo de denominação de origem é baseada na escola francesa, né? Porque lá que começou isso tudo. E o que é uma apelação de origem controlada? É uma região, é um território demarcado, delimitado, e que tem ali um conjunto de regras que os produtores que ali estão precisam seguir para colocar no rótulo o nome da região, usar o prestígio que a região tem para si. Então, e quais são essas regras? Muitas. Que tipo de uva plantar, a densidade de vinhedo, por exemplo, quantas plantas por hectare, quantas toneladas eles podem colher, se o vinho tem que passar por barrica ou não. Então é uma lista, um conjunto de regras que, se o produtor cumprir todas elas, ele pode colocar no rótulo o nome da região, por exemplo, Barolo, Champagne, Châteauneuf-du-Pape, Brunello de Montalcino. Isso tudo é apelação de origem controlada e só pode usufruir desse prestígio do nome da região
e os produtores que respeitaram todas as regras de produção. Vamos começar descomplicando então, para quem está nos acompanhando aqui, seja no Spotify, no YouTube. Lembrando, sempre se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos. Também nos siga no Spotify para falar de denominações de vinho. Eu acho que tem que começar, vamos começar pelo início, né? Começar pelo começo, né? Aquele pleonasmo maravilhoso, né? Vamos falar sobre vinho. Qual é a diferença? Primeiro, vinho de mesa e vinho fino. Qual é a diferença, Cid? O vinho de mesa, de acordo com a legislação brasileira, são aqueles vinhos feitos com uvas não viníferas. Então, os vinhos feitos com uva Bordeaux, por exemplo, Isabel, são os vinhos de mesa. Já os vinhos feitos com as uvas viníferas, as uvas europeias ali, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, que são as uvas adequadas para se fazer vinho, eles são classificados como vinho fino de mesa. A única diferença é essa. Essa é a diferença, ok. Então quando a gente vai ver vinho de mesa, são as outras uvas. A gente conta aqui na região do Vale do Itajaí, onde nós falamos, vários vinhos de mesa, Bordeaux, né? Tem Rodeio, tem Ascurra, tem algumas produções assim. E aí também tem, às vezes eles ganham alguns adereços, vinhos finos de altitude, como é o caso da Serra Catarinense, alguns da Gaúcha também. Isso é só para denominar onde é que é a origem, onde é que é o local deles? Sim, não é uma legislação específica, mas é uma indicação de que o vinho é feito na altitude, porque a altitude ela traz alguns benefícios, né? Amplitude térmica, vento, que torna a uva mais sã, estações melhor definidas, frio na época certa, calor na época certa. Então a altitude traz muitos benefícios, né? A incidência solar é maior em altitudes maiores do que em altitudes menores. Então é mais uma indicação mesmo da localidade, do tipo de terroir que está. Então não está sujeito a nenhuma legislação. Passando de vinhos de mesa e vinhos finos, nós chegamos às denominações de origem, como nós conversamos no início do podcast. No Brasil a gente tem, por exemplo, o IP, o DO, são também denominações que significam alguns valores para cada rótulo. Exatamente, é aquele conjunto de regras que o produtor tem que seguir. É a legislação vigente naquela zona, naquela localidade demarcada, que pode ser uma localidadezinha, pode ser uma cidade, uma vila ou um conjunto de vilas que estão dentro da mesma lei, dentro das mesmas regras de produção. Beleza. Quando a gente sai do Brasil e vai para o Chile, por exemplo, a gente encontra vinhos que dizem reservado, reserva, gran reserva, reserva privada. E a gente às vezes não sabe o que significa, Sidney. O que dá pra gente falar? Qual é a dica que o podcast No Mundo do Vinho dá pra quem tá indo lá no supermercado, na adega, na Tartessos para comprar um vinho, tem que ficar ligado? Pois é, aí é bem controverso isso, porque essa questão de apelação de origem controlada no Novo Mundo é tudo muito recente. E no Chile, agora que está sendo estruturado isso. A gente pode se apegar a dois conjuntos de regras, né? Uma mais tradicional, mais antiga, que é exatamente essa que define o reservado, do reserva, essa sequência pela qualidade. E tem uma mais recente, que agora já vem no rótulo escrito ali, DO, por exemplo, DO, denominação de origem Vale do Maipo, DO Limari, DO Maule, que são as regiões do Chile que já começam a organizar a sua viticultura e vitivinicultura de acordo com regras muito específicas e bem direcionadas, né? Essa legislação mais antiga, que define o vinho por reserva, reservado, gran reserva, ela não é uma garantia de qualidade. Uhum. Por exemplo, o reservado é o vinho de baixo para cima, é o penúltimo ali. Então, acima de quem só? Só o vinho de mesa. Vinho de mesa. Então, o vinho mais é o mais simples, é daquelas uvas que sobram na esteira, assim. Sim. E esse nome é para confundir, para dar impressão de qualidade do que qualquer outra coisa, né? Então, para ser confundido com reserva ali. Então, não é garantia de qualidade. Os reservados são os vinhos mais simples que tem do Chile. Então, depois são denominações, porque muita gente vai no supermercado, por exemplo, e compra um reservado e diz, comprei um vinho reservado, e acha que é marca, né, que é adega, que é produtor. Sim, mas essa categoria de reservado, reserva e tal, ela não tem nada a ver com denominação de origem controlada, são duas coisas diferentes.
Então, o que é referencial, o que é referência para apelação de origem controlada, de denominação de origem, com aquele conjunto de regras muito bem definidas ali, para garantir o mínimo de qualidade, vai estar escrito sempre no rótulo. DO e seguido do nome da região. DO Limari, DO Vale del Maipo, DO Vale del Itata, sempre vai estar ali. Esses sim são confiáveis. Por exemplo, se um produtor, aí essas outras regras que não são confiáveis, por exemplo, se você é um produtor de vinho chileno, você faz um vinho A, sem madeira. Para você colocar como reserva, você tem que fazer um outro vinho com meio grau de álcool a mais e com alguma passagem em barrica. Isso não é garantia de qualidade. Se você já faz o vinho A com um pouco de barrica, com 6 meses de barrica, por exemplo, para ser um reserva, para fazer um vinho reserva, você tem que colocar ali meio grau de álcool a mais e um período maior em barrica. Também não é garantia de qualidade. O Gran Reserva, assim por diante, vai indo. E assim vai indo. Então, mas que dica a gente pode deixar para quem nos assiste e nos acompanha? Pô, tô indo no supermercado. Às vezes tem um vinho reservado de R$40 e tem um vinho Gran Reserva de 45. Ou às vezes até os preços se invertem, alguma promoção, algum produtor. O que dá pra gente dar de dica mais fácil, mais acessível? No Novo Mundo, o termo reserva, Gran Reserva, não quer dizer nada. É mais uma questão de você confiar no produtor que você possa conhecer do que se basear por isso. Ao contrário da denominação de origem, que agora muitos países aqui no Brasil, Argentina, Chile, já estão implantando, muitos já implantaram a apelação de origem controlada, essas regras objetivas para plantio, para condução de vinhedo, para vinificação e tudo. Aí sim é a garantia de qualidade, é para minimizar ali o nível mínimo de qualidade ali, para padronizar. Então, mas isso vai estar escrito no rótulo como DO, D.O. Né, abreviação de denominação de origem, e vai estar seguida pelo nome da região. Aí sim é uma garantia. Agora, reservado no Novo Mundo, Gran Reserva não é garantia nenhuma. Na Europa, sim. Aqui no Novo Mundo, não. Vamos falar então sobre o Velho Mundo. Na Europa, o que significam então esses termos? Às vezes vem em francês, vem em outros idiomas, né? Em espanhol também. O que significam? Onde isso começou gera um pouco de polêmica, porque há quem diga que foi a primeira apelação de origem controlada foi em Châteauneuf-du-Pape, outros dizem que foi no Douro, então não tem um consenso. Só que fato é que a legislação francesa é a mais bem estruturada de todas elas, e é a mais tradicional, assim, é a mais organizada. E todos os outros países europeus, inclusive do Novo Mundo também, que estão fazendo agora, é baseado na legislação francesa. E lá começa com o vinho, o Vin de Table, que é o vinho mais simples, depois o Vin de Pays, depois os AOCs e assim por diante. Depois vem a divisão dessas sub-regiões de acordo com a qualidade do terreno, do clima e tal. Então é um conjunto de regras muito bem estabelecido com critérios objetivos. Então, então você pega, por exemplo, a Borgonha. Tem ali um conjunto de regras que define que ali tem que ser a uva plantada tinta, tem que ser Pinot Noir. A branca tem que ser a Chardonnay. No sul, permite a Ligoté, por exemplo. Mas sempre são as leis que permitem essas coisas assim. Então, por exemplo, em Bordeaux já é obrigatório a ter Cabernet, Merlot, a usar Cabernet, Merlot, Petit Verdot e tal, a Sauvignon Blanc para as brancas, a Semillon. Então o cara não pode plantar lá, por exemplo, a Nebbiolo, assim como não pode plantar na Borgonha a Cabernet Sauvignon. Então ele não vai poder usar o nome da região, entende? Então, período em barrica, algumas apelações de origem obrigam a deixar o mínimo, outras proíbem. Então, é um conjunto de regras ali para ganhar um mínimo de qualidade, sabe? Aqui, por exemplo, esse Pluma que nós estamos bebendo, Alvarinho, nós temos alguma denominação nesse rótulo? A gente consegue entender de onde que vem, o que é, porque às vezes também muda. Pode ficar à vontade. Ó, tem o selo, para quem está nos vendo aqui pelo YouTube, no contrarótulo tem o selo de garantia do Minho, né?
Então, vinho regional do Minho. Então, isso aqui é a apelação de origem controlada. Isso aqui é a indicação de que ele obedece a um conjunto de regras para se obter um mínimo de qualidade, tá? Então, esse aqui é um vinho verde, né? Então, vinho verde, o vinho regional do... Não é um vinho verde. Esse aqui é um vinho regional do Minho, né? Que é a mesma zona dos vinhos verdes, tá? Então, mas é um conjunto de regras um pouco menos restritas do que para os vinhos verdes, mas também buscando garantir um mínimo de qualidade. Tá? Então, mas está sempre no rótulo, olha aqui, ó, vinho regional do Minho, é a indicação geográfica. Quanto mais especificada for a localização geográfica no rótulo de vinho, melhor ele vai ser, porque tem as regras são como um funil. Então, pegando, por exemplo, a legislação da França, tem os vinhos genéricos de uma região. O Vin de Pays, por exemplo, ele pode ser feito em qualquer lugar do país. Está escrito lá, Vin de Pays. Então o cara pode pegar um pouco de uva da Borgonha, um pouco de uva de Bordeaux, misturar, vai estar ali como VDP. Já tem acima dessa categoria, já com regras um pouco mais restritas, um pouco mais exigentes assim, já tem os vinhos regionais, que são Borgonha, genérico, Bordeaux, Languedoc. Aí dentro da Borgonha já vai ter uma outra especificação. Então, por exemplo, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Mâconnais, são sub-regiões dentro da Borgonha. Isso vai estar no rótulo. Então, se tiver só Borgonha, é um vinho genérico da Borgonha. Uma legislação com algumas regras. Se tiver lá Côte de Nuits, é apelação dentro da apelação. Então, a rigidez aumenta, porque essa Côte de Nuits está dentro da Borgonha. Dentro da Côte de Nuits, então tem os vinhedos Crus, os Grand Crus, por exemplo. Também a legislação é um pouco mais apertada. E estão vendo que quanto mais especificada for, bem especificada for a questão da localização geográfica, mais rígida vão ser as regras e, consequentemente, melhor vai ser o vinho. Côte de Beaune é uma sub-região da Borgonha que vai ser sempre melhor, porque a rigidez é maior do que os genéricos. Entendi. E a gente vê que realmente isso faz uma diferença, porque os órgãos do governo que fazem essa fiscalização. Aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa, quem que seria o órgão responsável por atestar e fiscalizar a qualidade deste vinho e proteger o consumidor também? Isso começou na Europa, na França, na Itália, tem os DOC, DOCG, que é o equivalente para o francês. Começou de maneira informal ali, com acordos entre os produtores. Isso para proteger os seus vinhos. Então o pessoal da zona do Chianti, por exemplo, o pessoal daquelas bandas lá estão fazendo vinho e estão engarrafando como se fosse Chianti. Estão usando o prestígio que a nossa região atingiu para poder se beneficiar, e eles não estão dentro da zona do Chianti. Então os caras se reuniram ali, começaram a botar regra, assim também na Borgonha, assim também em outros lugares, no Châteauneuf du Pape, no Rhône, para poder proteger seus vinhos. Isso, só que aos poucos foi encorpando e praticamente se tornou um órgão de Estado. Né? Legal. Sidney, vou aproveitar que nós estamos no papo bom e vou ter que servir o nosso operador aqui. A gente esqueceu dele, Acho que não precisa. Será? Tá com a taça ali, ó. Ele tá até tossindo para chamar a atenção, nossa. Você tá ouvindo aí de fundo e tá tossindo para não chamar a atenção. Vou pedir licença, tá? Vou servi-lo. Já tava se sentindo excluído, coitado. Pronto, tá contente, né, Heinz? Eu acho que agora até a tosse vai sumir, vai parar, vai ficar tudo certo. Já tá gelado também. Estamos em uma semana fria aqui no sul do Brasil, mas com certeza vai dar tudo certo. Estamos experimentando esse plume. Eu digo assim, ó, uma impressão que eu tenho para um vinho branco, traz bastante sabores, bastante encorpado, assim, dá para dizer. Para os vinhos dessa região, ele é um vinho de mais corpo, sim. Um vinho de estrutura mediana, mais sequinho, né? Uma acidez boa. Alvarinho, né? Alvarinho é uma uva que faz vinhos de médio corpo para mais encorpados, com uma acidez muito boa, uma estrutura ácida muito boa. A região é encantadora, a uva é surpreendente, um contexto muito bom. Vinho bem gastronômico, não é aquele vinho com sobra de açúcar residual, meio enjoativo. Show de bola. E a gente vê que os vinhos portugueses estão tendo uma entrada maior, né? Agora, ultimamente, assim, no nosso dia a dia, né? Daqui no Brasil, aqui
Blumenau, por exemplo, a gente vê esse movimento grande, né? Portugal é um dos países campeões de venda no Brasil, né? Então é Chile, disparado em volume, Argentina, Portugal. Acho que dos países portugueses, o que mais comercializa no Brasil dos países europeus, o que mais se comercializa no Brasil é vinho português, eu acho. Vinho português. Muito. E em Portugal, também ali tem essa questão da apelação de origem. Então, a região do Dão tem ali um conjunto de regras que obriga o tipo de uva, toda aquela regra que obriga... Então, as regras para o Dão é diferente da região do Alentejo, que vai ser diferente para o Ribatejo, que vai ser diferente lá para a zona de Lisboa. Então, de acordo com o terroir, condição de solo, condição de clima, eles criam um conjunto de regras para que padronize um mínimo de qualidade. Então, tem um mínimo de qualidade ali aceitável. A intenção é padronizar a qualidade do vinho. E você indicaria vinhos desta região aqui para que tipo de coisa? Para gastronomia? É para harmonizar com um prato forte? A gente sabe que cada região tem sua característica, né? Olha, Portugal, por exemplo, a única região que é um pouco menos gastronômica, assim, os seus vinhos têm um estilo menos gastronômico, é o Alentejo. Que é mais moderno, mais redondo, é um mais novo mundo, assim, guardado a proporção, né? O resto é muito gastronômico, são vinhos mais frescos em acidez, com alguma carga tânica ali. Esse aqui, por exemplo, se para pratos com frutos do mar, camarão, lagosta. Perfeito. Perfeito. Nós falamos sobre o rótulo, sobre as denominações, e a gente recebeu algumas perguntas no nosso Instagram a respeito do rótulo, porque as pessoas perguntam, os nossos ouvintes, telespectadores, por que o rótulo do Velho Mundo, por exemplo, é bastante diferente de um rótulo do Novo Mundo. Acho que a gente tem na nossa bancada aqui um do Novo Mundo, vamos fazer a comparação, pode ser? Primeiro que no Novo Mundo, as exigências para a elaboração do rótulo são menores, né? Então o produtor ele não tem muita obrigação de colocar algumas informações no rótulo. E o que ele faz? Bota o nome comercial, o produtor e a uva. Então, colocar uva no rótulo é uma prática do Novo Mundo. Isso não é tão valorizado no Velho Mundo, na Europa, porque lá o que é mais importante é a apelação de origem controlada, que já vai definir por si só quais são as uvas que devem entrar ali. É verdade que no Velho Mundo a gente tomou o terroir e aqui a uva? Sim. É isso aí. Mais ou menos isso, é questão de cultura, né? Lá valoriza-se mais o terroir e eles já fica subentendido de que o terroir é a apelação de origem que vai definir qual uva plantar e tudo. Então o mais importante é saber se é Bordeaux, se é Borgonha, se é Dão, se é champanhe ou se é Rhône, porque a informação já vem implícita. Então, Borgonha tinto, Pinot Noir. Bordeaux tinto, Cabernet e Merlot, a base. Se é um champanhe, vai ser Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. No Rhône. Se for no norte do Rhône, vai ser Syrah a base. Se for no sul do Rhône, vai ser Grenache. Então, o europeu enxerga diferente isso. Então, ele valoriza mais a origem, a apelação de origem controlada, a denominação de origem, do que essas outras informações como no Novo Mundo. Isso tem diferença? Na prática, tem diferença? Tem. Os vinhos do norte do Rhône são muito diferentes do que os do sul. A começar pela uva. No norte a base é Syrah. Eu refiro assim, eu não saber a uva, porque a gente no Brasil é acostumado eu quero tomar um Merlot, quero tomar um Malbec e um Pinot Noir. E quando a gente vai pro Velho Mundo, a gente não encontra, isso é o terroir. Isso na prática, assim, muda alguma coisa para mim? Eu tenho que talvez entender diferente, ter um olhar diferente para esses vinhos? Você tem que saber mais ou menos o que esperar dele, né? Tem que fazer o que a gente está fazendo aqui. Um pouquinho mais difícil. Essas pessoas que estão nos ouvindo estão fazendo a coisa certa, porque para compreender eles com esse contexto, ela tem que dar uma estudada, parar para ler, parar para ouvir. Então agora, essas pessoas já vão estar ligadas que o porquê de não encontrar o tipo de uva no rótulo dos vinhos europeus, porque eles valorizam o terroir, valorizam a apelação de origem mais do que a uva, porque isso tudo está implícito. Então, cabe ao consumidor pesquisar quais são as uvas do Chianti, quais são as uvas da Borgonha, entende? Então, esse é o passeio no mundo do vinho. Exatamente. Esse aqui hoje, por exemplo, o que nós estamos bebendo, será? Uva? Alvarinho. Só que aqui, é uma exceção, porque dificilmente um produtor de vinho europeu vai colocar uva no rótulo, e esse aqui colocou. 100% Alvarinho, que é a uva mais nobre da região, e que é a base dos vinhos verdes. Então, tem também na Galícia
no extremo norte do Chile, tem um rio que divide a Espanha. Do lado de lá é a Galícia. Lá também é um reduto espetacular de Alvarinho, só que lá chama Albarinho. Albarinho, sim, já ouvi falar também, a mesma uva. Aproveitar que a gente tá na bancada nossa aqui, vou pedir licença para quem tá nos assistindo. Vou pegar um aqui no lado. Também tem alguma denominação, tem uma cor de um nome diferente. Nós não temos, né? O que tá escrito aí? Tá escrito Share, vinho regional de Lisboa, Portugal e o produtor. Pois é. E tem um ônibus com umas sardinhas, uns peixes. Sardinha lá em Lisboa é legal. O pessoal vende isso aqui na rua. Vende na rua, né? Então, ó, Share é o nome comercial do vinho. O produtor é obrigatório colocar, no caso aqui está escrito Casa Santos Lima. Uhum. E aqui, olha, a apelação de origem, vinho regional Lisboa. A Lisboa é a especificação da zona que ele está. Isso quer dizer que ele está sujeito a um conjunto de regras que o Conselho de Vitivinicultura dessa zona de Lisboa impôs aos produtores para se obter um mínimo de qualidade. E o que é que nós beberemos de uva neste vinho? Muito provavelmente aqui é Touriga Nacional, Trincadeira, Aragonês. Tem bastante aragonês nessa região. Diferente se nós pegarmos um brasileiro, que temos aqui, Casa Valduga, Terroir, Merlot 2018. Exatamente, então isso aí já é aquela cultura do novo mundo, de botar qual é a uva, justamente porque não estão sujeitos a um conjunto de regras. Claro. Então o produtor coloca a informação que ele achar relevante. Mas se o Brasil hoje quiser mudar essas regras, pode mudar. Pode. Não o Brasil, né? Mas o Conselho de Conjunto. Vitivinicultura lá. Claro. Eu acho que esse vinho da Casa Valduga não faz parte de nenhuma apelação de origem controlada, se não me engano. Senão estaria no rótulo, né? Sim. Então, mas já tem aí algumas apelações de origem controlada no sul do país. Esse aqui já é da família. Na Europa, no Chile, na Argentina, né? Então, se ele tivesse sujeito a essas regras da apelação de origem controlada, ele teria algumas obrigações de colocar aqui no rótulo, como, por exemplo, a localização geográfica. E esse aqui da família Schroeder, por exemplo? Também não. Também não tem? Não. Aham. Não é de apelação de origem. Agora tá pegando essas garrafas aqui, é uma dúvida que é muito frequente e um mito até. Porque a gente vê, ó, essa garrafa tava Casa Valduga, a gente vê que embaixo tem, vamos dizer assim, um recurso de você colocar o dedo. Tem um espaço aqui. Alguns são menores, outros não tem. Por exemplo, esse aqui é menor também. Esse estilo da garrafa aqui da Casa Valduga é um pouco maior. A gente Mas consegue não é pra colocar o dedo. O que significa aí? Não faz isso com a garrafa. Não dá pra ficar brincando assim? Não é pra isso. brincar. Tá bom. Fui Sacanagem. censurado, tá? Fui censurado aqui no podcast. Isso aí não quer dizer nada. É só a estrutura da garrafa. É só a estrutura da garrafa, o tamanho dela, para corrigir. O cara coloca uma garrafa grandona, tem que corrigir o volume 750 ml pelo fundo. Né? Torna a garrafa uma estrutura maior e tal. Mais só uma pesado. questão de estética, Estética. na verdade. E claro, por exemplo, em Châteauneuf du Pape, eles obrigam a colocar uma garrafa específica, um tipo de garrafa, que é uma garrafa que é deles de cultural, uma questão histórica, que eles sempre usaram aquela garrafa. Na Alemanha, eles vão usar sempre aquela garrafa renana. Também não é uma obrigatoriedade, mas é uma questão de tradição. E a rosca e a rolha? Aí não faz diferença. Não faz diferença. Sem aquele mito. Sem, é besteira ficar achando que vinho bom tem rolha natural. Aquela rosquinha, ela fecha de maneira até mais eficiente, mais competente do que qualquer outro tipo de fechamento. E às vezes até mais sustentável, né? No meio ambiente, com Sim. certeza. Sidney, então era isso. Falamos sobre denominações de origem, falamos um pouquinho também dos vinhos, como ler um rótulo de vinho, essas dicas principais para quem está começando no mundo do vinho e quer se aprofundar. Feito, Brick? Isso aí, e é um contexto um pouco diferente de assimilar, um pouco mais difícil de assimilar, mas se tiverem dúvidas, manda mensagem no Instagram, comenta no canal do YouTube, todas as nossas redes sociais aí, manda mensagem que a gente responde. @ no Mundo do Vinho no Instagram, no Mundo do Vinho no Spotify, também estamos no YouTube, os cortes estão muito bacanas, se inscreve no nosso canal se você está nos assistindo, deixa o like no vídeo, aquele joinha, né? Também o sininho para receber as notificações e é claro no Spotify, segue a gente também, que isso nos ajuda bastante. Envia para algum amigo que gosta de vinho, que não conhece, ajuda a divulgar. Mandem tudo e que vamos divulgar a cultura do vinho, essa bebida tão maravilhosa que precisa chegar para todo mundo de forma acessível. Até a próxima! Até!